Então agora a gente vai pegar o último pedaço da parte de bioquímica celular, onde a gente pega dos três o último tipo específico de composto orgânico, que tem como finalidade principal gerar energia, só que agora é um tipo de composto que tem bem mais possibilidades de poder, vamos dizer assim, fazer funções diferentes. Então o último tipo de composto, depois dos glicídios e dos lipídios, são as proteínas, ou também chamadas de protídeos ou polipeptídeos. Nesse caso, da mesma forma que lá nos carboidratos ou glicídios eram formados por unidades, aqui a gente vai ter a unidade de cada proteína sendo chamada de aminoácido, ou seja, o menor pedacinho que nós vamos ter é um aminoácido. Só que esses aminoácidos, cada vez que se associam de 2 em 2, passam a ser chamados de dipeptídeos, e assim que a gente tem 4 ou mais unidades de aminoácidos emendados, unidos, a gente passa a ter um polipeptídeo. A gente sabe que nesse caso, cada estrutura de um aminoácido completo é composta de um grupamento químico amina, que é o NH2, um grupamento químico carboxila, ou carbono, que é a parte do ácido carboxílico, e com carbono alfa, o carbono principal. Sendo assim, quando a gente tem essa associação de um aminoácido com outro aminoácido, a gente vai ter a ligação entre o final de um aminoácido, que é a carboxila de um, e a amina do outro. Nesse caso, nessa associação, cada vez que se associa o OH da carboxila do primeiro com o hidrogênio da amina do outro, perde-se uma molécula de água. Só que cada vez que essa molécula de água é perdida, a gente tem aqui no meio a ligação direta do carbono do primeiro aminoácido com o nitrogênio do segundo aminoácido, formando uma ligação peptídica. Então, cada vez que se juntam dois aminoácidos e emenda, sai uma molécula de água e a gente tem a construção de uma ligação peptídica. Nós sabemos que esses aminoácidos, eles são divididos em 20 tipos diferentes, sendo esses 20 tipos divididos da seguinte forma: 12 são chamados de aminoácidos naturais, que significa que o teu corpo tem capacidade de fabricar, mesmo que às vezes a capacidade seja um pouquinho menor, mas tem. E 8 são chamados de essenciais. Então, os 12 que a gente já fabrica, a gente já tem, o teu corpo sintetiza. Mas esses outros 8 aminoácidos aqui, que são chamados de essenciais, ou seja, não podem faltar, o teu corpo não fabrica. Automaticamente, temos que comer. E a gente come isso através diretamente das vitaminas. Então lembrem que nesse caso aqui, entram as vitaminas que eram as vitaminas que estavam lá no grupo das lipossolúveis, mas também entram agora um outro grupo de vitaminas, que são as chamadas vitaminas hidrossolúveis. Então, além daquelas lipossolúveis que eram K, A, D e E, aqui também vão entrar outras vitaminas. Dois outros grupos que são basicamente B e C. Então, todas as vitaminas que eram lá do grupo das lipossolúveis, que eram das gorduras, e mais essas B e C, todas as B, B1, B2, B6, B10, B12, todas elas entram aqui. Então, sendo assim, se o nosso organismo ele depende da união dos aminoácidos, vejam que cada aminoácido tem um Rzinho aqui que significa um radical. Pode ser um metil, um etil, um propil, ou algum SO2, sei lá, vários tipos de moléculas químicas diferentes. Isso é que vai diferenciar o primeiro, do segundo, do terceiro, de todos os 20 tipos diferentes que a gente tem de aminoácidos. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que quem diz qual aminoácido vai, quando vai e quantos vai de cada tipo, é o nosso DNA. Só que aí o meu DNA e o de qualquer pessoa, ele não é idêntico. Ele pode ser muito parecido, mas idêntico ele não é. Então, se o meu DNA mandar montar na ordem 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, os resultados não serão os mesmos. Por exemplo, se a gente tem um DNA que manda montar esta proteína na ordem 1, 2, 3, a gente tem a montagem de uma proteína que vai ter um formato. Agora, se ela manda montar nesta ordem aqui 1, 2 e 3, vocês podem ver que não fica idêntico. Se não fica idêntico, significa que a proteína não vai ter o mesmo tipo de papel. Só que se a gente tivesse uma proteína sendo montada nesta ordem aqui, com agora eles colocados na ordem 1, 2 e 3, a gente teria um outro tipo de papel. Se a gente tivesse ela sendo montada na ordem 1, 2, 3, de novo, função e formato diferentes. Sendo assim, se eu sei que cada DNA é responsável por montar uma sequência específica de aminoácidos e uma ordem diferente, automaticamente o DNA de cada um de nós manda fazer proteínas de um jeito diferente. Isso permite que a gente fabrique uma infinidade de proteínas. Por isso que esse terceiro grupo, que é o grupo das proteínas, ele é o mais versátil que o nosso organismo vai ter. O nosso organismo, ele depois da água, que é o principal componente químico das células, o segundo componente químico que nós temos são as proteínas. Por isso,
o mecanismo mais importante, aquele que é mais estudado, é a chave de todo o segredo do teu organismo, é como se montam proteínas. Como se montam e, além de como se montam, quais são as peças que a gente usa para montar. Então, esse processo que se chama síntese de proteínas, que é como se montam as proteínas, na verdade é o segredo de toda a genética. Então, se souber como é que isso funciona para cada ser vivo, tu entende a fórmula de fabricação de um organismo. É basicamente essa a ideia. Justamente por isso, pelo fato do nosso DNA definir como cada proteína vai ser fabricada, é que a gente pode organizar isso mais ou menos da seguinte forma. Primeiro, cada vez que o DNA manda, a gente vai montar uma coisa chamada de estruturas da proteína. As estruturas da proteína são divididas em 4 estruturas. A primeira estrutura nada mais é do que definir quais são os aminoácidos que serão utilizados. É esse, quais vão ser e como que eles vão ser colocados. Então, a ordem e a proporção de cada aminoácido, quem diz pra gente é o nosso DNA. Só que à medida que a gente vai tendo o nosso DNA montando os aminoácidos e organizando eles, a proteína começa a ganhar um aspecto em 2 dimensões. Quando ela ganha um formato chamado de alfa-hélice, que é o primeiro formato que a proteína vai ter, que é tipo espiralizar, por exemplo, isso é uma forma basicamente em 2 dimensões, que seria o equivalente a esse pano aqui, que ele tem uma dimensão eixo Y, outra dimensão eixo X. Então, quando ela termina de montar os aminoácidos, a minha proteína ganhou 2 dimensões. Então, isso já é a estrutura secundária. A estrutura secundária, ela acaba ficando com radicais que podem ficar interligados. Por exemplo, esse radical pode ligar naquele. Então, a minha proteína que tinha apenas estruturas XY, ela pode começar a ligar as pontas e começar a fazer ligações entre esses radicais. E ela para de ter apenas XY e passa a ter um eixo Z, uma profundidade. Quando ela começa a ganhar essa terceira dimensão, ela entrou na estrutura terciária. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que nós podemos criar entre esses radicais vários tipos de ligações, forças de Van der Waals, pontes de hidrogênio, ligações iônicas eventualmente e um tipo de ligação muito importante quando tem enxofre dos 2 lados chamados de pontes de sulfeto. Essas ligações todas pequenas que eu citei são ligações que permitem que a gente dê uma forma tridimensional para a nossa proteína e com isso, além da forma tridimensional que ela vai ganhar, a gente vai ter também uma outra possibilidade. Porque quando a proteína pequena ela começa a se associar com outras coisas menores e começa a se ligar com outras formando uma proteína conjugada, esses polipeptídeos menores se agregam, se associam e aí sim a gente vai conseguir ter a última estrutura, que é a estrutura quaternária, que são quando pedaços pequenos de proteínas diferentes vão se juntando e à medida que eles vão se agregando, eles vão ganhar uma proteína com tridimensão, ou seja, uma terceira dimensão que permite que a gente defina para qual é o tipo de atividade que ela vai servir, ou seja, qual é a função que ela vai fazer. Então, recapitulando, a ordem dos aminoácidos define as 2 dimensões, x e y. Quando a gente pega e começa a fazer ligações intermediárias, a gente ganha a terceira dimensão. A partir da terceira dimensão, somam-se várias ligações menores e essas várias ligações menores criam uma proteína em forma globular, normalmente uma bola. E aí o que acaba acontecendo que essas várias proteínas em 3 dimensões se associam definindo para que serve uma proteína. A gente poderia fazer um exemplo, assim, uma associação da seguinte forma. Se eu pego, por exemplo, 30 gramas de ferro na forma de bolinhas ou de esferas ou então de limalha de ferro, né? Ferro transformado em farelo, e derreto essas mesmas 30 gramas de ferro, se eu transformar num garfo, numa faca ou numa colher, cada um desses utensílios da nossa cozinha tem um tipo de papel diferente. Logo, se eu definir formatos diferentes para esses talheres, eles vão ganhar, por causa do seu formato em 3 dimensões, papéis distintos. A colher serve para juntar coisas, a faca para cortar e o garfo para ou juntar ou espetar alguma coisa. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que as 3 dimensões da proteína vão definir para nós qual é o papel que ela desempenha. Justamente pelo fato da gente ter, então, 20 aminoácidos no total, divididos em 12 e 8, como eu já tinha citado, e esses aminoácidos poderem ser usados mais de uma vez, cada um tipo deles, então significa que as proteínas podem ser gigantes. E aí, como elas podem ser gigantes, a gente pode acabar fazendo com que a gente tenha muitos tipos de proteínas, até mesmo parecidas, mas não idênticas. Por isso que as funções que serão desempenhadas por uma proteína vão ser muito variadas. E aí essas funções, que vão ser muito variadas, elas vão diversificar horrores as atividades que as proteínas podem desempenhar dentro do nosso organismo. Por isso que, além dos glicídios e lipídios, a proteína de todas é a última molécula que tu usa como forma energética, mas ela é
A primeira que tu vai usar para todas as outras atividades, ou seja, teu corpo vive para fabricar proteínas e fazer as atividades necessárias. Então, dessa forma, a gente pode ver o seguinte, que o DNA ele é responsável por definir a ordem que os aminoácidos vão ter dentro de uma proteína, e como nós acabamos de ver essa questão da sequência estrutural da proteína, isso define a função para a qual ela serve, né? A função que ela vai desempenhar. Ou seja, existem vários tipos de funções. Dentre essas funções, nós vamos ter algumas que são bem importantes. Primeiro, função estrutural. O colágeno, por exemplo, define toda a estrutura, firmeza e elasticidade da nossa pele. Além disso, função hormonal, como a insulina, por exemplo, que é aquela responsável por colocar a glicose dentro do nosso fígado e estocá-la na forma de glicogênio. Função de defesa, os anticorpos, como por exemplo, dois grupos importantes que encontram algum tipo de elemento invasor, por exemplo, um vírus, e marcam ele, como é o caso das imunoglobulinas e das gama-globulinas. Fora isso, função de transporte, como é o caso, por exemplo, da hemoglobina e da mioglobina, que são transportadores de oxigênio, como a gente já viu nas outras aulas. Além da função de transporte, função contrátil, actina e miosina. Essa função contrátil da actina e miosina também para nós vai servir como nutriente, uma vez que a gente pode comer um pedaço de carne, digerir a actina e a miosina e usar dentro de nós como fonte energética para construir os nossos músculos, por exemplo. Além disso, função de coagulação. Nós temos uma proteína importante chamada fibrinogênio, que é a principal formadora dos coágulos, ou seja, é o que fecha o buraquinho quando o vaso sanguíneo se rompe. Além dessas funções, algumas outras finais importantes, como o caso de revestimento da queratina da nossa pele, tanto na nossa pele quanto nas nossas unhas, nos cascos dos animais e também nas garras de outros e também, no nosso caso, nos cabelos, por exemplo, e nos pelos. E aí, função de absorção de luz. Essa é uma que vocês não podem esquecer, que é o caso em especial da clorofila. E para finalizar, uma super importante que essa seguidamente eu vou falar, que é a função enzimática. Então é o seguinte, todas as enzimas, elas são consideradas como proteínas especiais, chamadas genericamente de catalisadores biológicos. Esses catalisadores biológicos, eles fazem um papel simples, que é acelerar algum determinado tipo de papel e ou reação. Sendo assim, suponhamos que a gente vai ter, dessa forma, uma enzima. Essa aqui, em preto, é a nossa enzima. A enzima ela apresenta determinados espaços, tipo esse espacinho aqui, o de cima. Esse espaço é chamado de sítio ativo ou centro ativo. Esse espaço, em especial, ele serve para encaixar determinadas substâncias, que poderia ser essa, que poderia ser essa, ou que poderia ser essa, por exemplo. Cada uma dessas substâncias aqui é chamada genericamente de substrato, que significa em que aquela enzima vai atuar. Como vocês podem estar percebendo, pela própria configuração de formato, existem substratos específicos para sítios ativos específicos. Isso é chamado de modelo chave e fechadura, que significa que cada enzima ela atua especificamente em um determinado tipo de substrato. Ela não pode atuar em vários substratos no mesmo sítio ativo. Cada sítio ativo serve para uma coisa. Então, assim como esse primeiro sítio ativo serve para o substrato quadradinho, esse segundo sítio ativo serve para o outro substrato. Ou seja, vai ficar algum substrato que não tem enzima, neste caso aqui, que possa atuar. Então, além dessas condições, que é ter o sítio ativo correto, ter a enzima correta e ter o substrato correto, a gente ainda tem outros dois tipos de fatores que interferem diretamente na ação das enzimas. Esses outros fatores são dois fatores mais relacionados com a físico-química, que são, por exemplo, o pH, chamado de pH ótimo, e a temperatura, chamada de temperatura ótima. Nesse caso, o que são pH e temperatura ótima? É o melhor pH de funcionamento para uma enzima e é a melhor temperatura de funcionamento para uma enzima. No nosso caso, o pH ótimo, ele na verdade, ele serve para identificar em que pH a enzima funciona melhor. Por exemplo, para a gente, no sistema digestório, na nossa boca, o pH ótimo é o neutro. Então, ou perto da neutralidade, lembra que o pH neutro é 7. Abaixo de 7 é ácido e acima de 7 é básico ou alcalino. Então, na boca, o menor é que seja neutro, ou seja, o número 7. Se a gente tiver o alimento chegando no nosso estômago, o pH ótimo ali é um pH ácido, normalmente bem baixo, que normalmente vai ser em torno de 2,5, tá? Então o pH ótimo é um pH ácido. Já passou do estômago para o intestino delgado e grosso,
o pH ótimo é um pH alcalino, acima de 7. Então, o pH ótimo vai variar por local de ação da enzima e, nesse caso, também pela ação em que esse substrato vai estar acontecendo. Agora, uma coisa importante, no nosso corpo, a temperatura ótima é a mesma. Lembre que no nosso corpo, nos mamíferos, a temperatura ótima sempre é em torno de 36 graus e meio. Para cima disso, quando a gente começa a ter febre, a gente vai ter um fenômeno que vale para todas as proteínas, chamada de desnaturação das proteínas, que é perder o formato natural. Ela simplesmente se afrouxa e se desmancha. Assim como, se a gente tiver uma temperatura muito baixa, também vai ter uma desnaturação. Então, temperatura alta ou baixa pode simplesmente destruir a proteína. Às vezes, se a temperatura voltar para o normal, a proteína volta ao normal, mas nem sempre isso é possível. O pH é mais normal que ele inative as enzimas do que basicamente destruir elas. Mas é possível que às vezes destrua também. Então as enzimas são proteínas especiais que, como um catalisador qualquer, tem um papel específico, que é acelerar um determinado tipo de papel e ou reação. Significa que o papel dela é fazer com que as coisas que aconteceriam de uma outra forma aconteçam muito mais rapidamente. E aí o mais importante, assim que a proteína, no caso desse caso, as enzimas, atuam sobre o substrato, ela pode atuar grudando com outras coisas, pode atuar quebrando essas proteínas, ou melhor, destruindo substâncias como substratos, e pode montar coisas. Então, um exemplo de uma enzima importante que vocês conhecem, chamada DNA polimerase. Ela monta polímeros, ela junta pedacinhos de nucleotídeos para montar o DNA. Outro exemplo que nós temos, que são as proteínas todas, as enzimas do nosso sistema digestório, essas são responsáveis por quebrar moléculas, por destruir pedaços. Então, elas, em vez de montar, elas desmontam. Então, tem enzima para os dois tipos de papéis, para o papel de montagem e para o papel de quebra. Então, é normal que a gente possa identificar enzimas, muitas vezes, pelo nome do substrato no qual ela atua. Um exemplo simples, se é uma enzima que atua sobre o amido, então a gente vai pegar o radical da palavra e simplesmente o ami, e a gente vai acrescentar ase no final. Então é o radical mais terminação ase. Nesse caso, então, a enzima que vai atuar sobre o amido se chama amilase. Se a gente fosse pegar, por exemplo, uma enzima que atua sobre os lipídios, então essa seria uma lipase. Se fosse uma enzima que fosse atuar, por exemplo, sobre as proteínas, seria uma chamada protease. Então, cuidado, porque dentro do nosso organismo, a gente poderia citar uma espécie de uma regrinha assim, que é mais ou menos a seguinte: tudo aquilo que tu tem no teu organismo, dentro das células, ou é realizado por uma enzima, ou é realizado por uma organela. E mesmo assim, dentro de várias organelas a gente encontra enzimas para fazer esse tipo de papéis. Sendo assim, muita atenção sobre as enzimas, porque elas vão ter pico de atividade de acordo com a sua temperatura e o seu pH e também com a quantidade de substrato disponível. Não adianta eu entupir de substrato, que as enzimas elas têm uma velocidade X de funcionamento. Se ultrapassar a quantidade de substrato, elas param de aumentar a velocidade e estabilizam. Então, atenção, leitura bem importante sobre enzimas, porque enzimas é um tipo de proteína especial que acelera as coisas e seguidamente aparece em prova, certo?